Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Afiador. Hoje vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o que usar, rebolo ou lima. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho das diferenças, né? Bastante gente perguntando um pouquinho sobre rebolo e a gente vai esclarecer nesse vídeo algumas diferenças do rebolo para a lima, né? Eu quando iniciei, Jefferson, eu já contei essa história para você, vou contar para o pessoal, eu não usei lima, né? No início, por ter trabalhado já na indústria, a gente já sabia que não é legal estar usando a lima para aço temperado, aço forjado, aço de alta dureza. Não se usa lima na indústria, né? Então eu já tinha essa educação profissional, vamos dizer assim. Então logo no início eu já sabia que não era indicado, né? Não que é errado, mas não é indicado. Então eu já passei direto já para o rebolo, já comecei a afiação com o rebolo, então eu pulei essa etapa da lima, né? Mas o Jefferson, ele passou por essa fase, essa dificuldade, né, Jefferson? Então você tem mais experiência para poder estar passando para quem está começando aí. Certo. Fique à vontade. Bom, a respeito de lima, quando eu iniciei na área da afiação, na verdade eu não tinha conhecimento nenhum qual a ferramenta adequada para afiar, né? Então a primeira pessoa que me ensinou, ela usava lima, então a minha ideia de como se afiar um alicate era que teria que usar lima. Porém eu vim da indústria também, e quando eu trabalhava na área da qualidade, quando eu comecei a afiar, como ele me apresentou aquela ferramenta, que era a ferramenta lima, para utilizar na afiação, eu comecei a trabalhar e eu logo percebi que não deixava com uma perfeição adequada, a questão de ficava acabamento, muita ranhura na parte ali, né, interna, tanto na parte da lâmina interna quanto na parte externa. Eu via que ficava muita ranhura, porque quando vinha alguns alicates de outros afiadores que afiavam no rebolo, ele vinha bem lisinho e o acabamento mais perfeito. Então eu logo percebi que existia uma outra ferramenta para se afiar. Então foi comparando com o serviço que já ofereciam na sua cidade que você viu a diferença, né? Isso. Aí eu logo já comecei a pesquisar para saber como que se afiava de outras maneiras. Então, mas mesmo assim, continuei afiando na lima, trabalhei por vários meses na lima, e só que eu sentia a necessidade de melhorar, de dar um acabamento mais perfeito na afiação. Então comecei a pesquisar, até que encontrei um curso em que a pessoa me ensinou a trabalhar com rebolo. Porém, como foi a minha dificuldade também, eu creio que deve ser a maioria da dificuldade das pessoas, ou que já trabalham na lima, ou talvez que já vai direto para o rebolo. A grande dificuldade da pessoa que ou trabalha na lima, ela tem a objeção de que se ela vir para o rebolo, o desgaste é muito maior do que na lima. E isso não é uma verdade. Tanto na lima quanto no rebolo, o desgaste ele vai ser de acordo com o profissional. Com a qualidade e com a preparação do profissional, né? Se ele for um mau profissional e ele não está preparado para trabalhar com a lima, ele vai desgastar muito o alicate também. E no rebolo da mesma forma, porém de uma forma mais rápida ainda, né? No rebolo. Então assim, eu vejo que quando eu parti, eu já parti com essa visão que eu sabia que com o rebolo, como a pessoa me ensinou, trabalhar no esmeril, a rotação é muito alta. Então eu já liguei o meu radar, que eu teria que ter um cuidado ainda maior para trabalhar ali com o esmeril, com o rebolo, né? Tira mesmo, né? Se tiver alta rotação, não tiver domínio, né? Isso, não tiver ali, né? Bem preparado, treinar bastante. Então no começo é muito difícil, né? Então acaba sendo mais ou menos a mesma dificuldade quando alguém está começando na lima, né? Mais ou menos isso. Na lima, vai lima, tirar.
Na lima, quando eu comecei, era a mesma coisa. Eu afiava, às vezes abria no bico ou abria a parte de trás. E no rebolo é a mesma coisa, só que mais rápido ainda. Então, assim, tanto a pessoa pode estragar o alicate afiando na lima, quanto pode estragar ainda mais rápido afiando no rebolo no esmeril, que é uma rotação muito mais alta. Se não estiver bem alinhado, não estiver bem ingressado, a tendência é de acabar até estragando mais rápido. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem habilidade para trabalhar com rebolo no esmeril não vai conseguir fazer um serviço bem feito. Então, só que assim, a maioria das pessoas tem essa objeção para entrar trabalhar com rebolo pensando que vai desgastar mais por causa da rotação. E na verdade é por causa da habilidade, né? Da falta de habilidade da pessoa conseguir testar, deixar o rebolo certinho e de equilíbrio, de colocar o ângulo certo no alicate, essas coisas. Daí depois que você passou do rebolo, da lima para o rebolo, você sentiu que houve uma melhora, um progresso? Ou não? Não, foi assim, inevitável. De uma hora para outra, assim, a qualidade do serviço eu senti assim, muito grande. Partindo da lima para o rebolo, foi assim, meio instantâneo. Você já conseguiu acompanhar aqueles acabamentos que vinham dos seus concorrentes? E mesmo, eu não tinha ainda, não conseguia acompanhar totalmente, por falta de experiência de trabalhar com uma rotação alta e por não conseguir dressar ele da maneira correta. Outra dificuldade também. Essa é uma grande dificuldade que a maioria das pessoas que entra para trabalhar com rebolo com esmeril, ela se encontra, né? Ela não consegue acertar tanto a rotação correta quanto a granulação do rebolo, acertar uma granulação certa para a rotação. E essa foi a minha dificuldade também na afiação com o rebolo no começo, com esmeril, né? Certo. E daí você ficou um tempo trabalhando com rotação alta mesmo, no esmeril? Trabalhei bastante tempo com... Quando foi que você sentiu que tinha que baixar a rotação do esmeril, né? Você uma época usou também depois um recurso de dar uma diminuída no esmeril, né? Eu senti necessidade, eu imaginava que eu tinha que colocar um rebolo mais fino para acabar compensando a rotação ser muito alta, então colocar um rebolo mais fino para desgastar menos, né? Porém eu coloquei um rebolo muito fino e acabou que não resolveu o meu problema, acabou piorando porque eu ficava muito tempo lá e o alicate esquentava, pretejava e não desbastava necessariamente. Então aí eu consegui um aparelho que chama dimmer e consegui diminuir um pouco a rotação do esmeril. Então, pra gente analisando, não foi uma coisa fácil você partir da lima para o rebolo, né? Não. Você teve uma dificuldade muito grande aí, né? Foi muito difícil, porque assim, você conseguir colocar o alicate no mesmo ângulo, às vezes você coloca ele para fazer a afiação e você não consegue acertar, você coloca e não desbasta totalmente da maneira que você tem que fazer. Tanto que você tem que tirar de material. Aí quando você olha, você tem que voltar no rebolo para fazer o acerto daquela parte da lâmina, e você não consegue voltar na mesma posição. É aquela dificuldade de passar para a lima, no caso, para o rebolo, de inverter o alicate para baixo, né? Isso. Quando você está passando a lima, você está enxergando o que você está fazendo. Né? Vai para frente, então você está vendo o que está tirando. A lâmina está voltada para você, Isso. né? E depois, quando você começou a trabalhar no rebolo, o alicate fica com a região... Trabalho de costa, né? Ele costa para a gente e com a lâmina voltada para o rebolo, né? Então, essa é a grande dificuldade de conseguir. Às vezes você tira para ver como ficou e não fez totalmente a retífica. E na hora que você volta, você acaba não conseguindo achar o mesmo ângulo. Volta em outra posição. Mas a partir daí que, né? A partir daí não, quando eu comecei, a minha dificuldade era essa. Quando eu comecei no rebolo, eu já caí nessa dificuldade sua, né? No caso. De não conseguir achar o mesmo ângulo
quando você tira e volta na mão livre, né? Então essa é a grande dificuldade de quem sai da lima e vai para o rebolo é essa, ou ainda é pior, né, no seu caso, que você começou direto, porque você não tinha nem aquela habilidade de fazer na lima, né? Saber o que fazer, né? Como abrir mais o bico, ou abrir mais atrás, ou fechar mais atrás. É uma dificuldade que, quando você está na lima, você consegue resolver com um pouco mais de facilidade, porque você está vendo ali, né? Mais tranquilidade, né? Então, assim, eu acho que talvez seja, no meu ponto de vista, a única vantagem da lima em relação ao rebolo, para quem está iniciando, começando de verdade mesmo, é ele ter um pouco mais de tranquilidade para errar. Né? Porque sim, você consegue fazendo aos poucos, você errou, você tirou um pouquinho ali, não tem aquela alta rotação. Então você vai fazendo aos poucos, acertando. Só que em todos os outros requisitos, questão de qualidade, durabilidade, esforço repetitivo, a lima ela perde em todos os outros requisitos, que é muito importante, né? Na aviação. Muitas pessoas comentou da lesão no ombro, eu conheço inúmeros profissionais que afiam na lima, afiam muito alicate na lima, durante o dia todo, durante vários anos, começa a ter problema, né? Então, além de que a qualidade nos dias de hoje foi se evoluindo muito na questão de qualidade no alicate e exigência das manipulações. A exigência foi muito maior. Antigamente, a maioria das pessoas afiavam na lima, a exigência era muito menor, né? A partir do momento que você tem alguém fazendo um serviço com uma qualidade um pouquinho maior, né, que no caso o rebolo proporciona isso, os manicures já começam a ficar mais exigentes. Né? Quando eu comecei, na minha cidade já não tinha, comecei em 2008, já não tinha mais nenhum afiador que afiava na lima. Tem um polo industrial na cidade vizinha, então muita gente trabalhou na indústria, então tem esse conhecimento de afiação no rebolo. Então vários profissionais começaram a afiar e essas pessoas que afiavam na lima foram se extinguindo. Hoje não tem mais profissional na lima. Hoje, ao meu ver, se alguém entra na minha cidade começando a afiar com lima, eu acredito que ele não consegue ganhar mercado por causa dessa exigência das manicures. Né? Elas já experimentaram algo que dura mais, um corte mais duradouro, mais preciso. Né? Melhor, né? Isso aconteceu comigo, tinha 2 afiadores bem próximos de mim, que trabalhavam com lima, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com rebolo, e peguei uma habilidade para trabalhar, né, de uma forma mais perfeita, eu comecei a incomodar muito eles, ao ponto de hoje eu acho que mais ou menos em torno de 90% da clientela que era deles passou a ser a minha, e elas não voltam mais. Eu tenho amizade com esses afiadores, e às vezes eles falam, poxa, eu não consigo ter a habilidade que você tem já para trabalhar com rebolo, e hoje perdi toda a minha clientela para você, porque eu não consigo passar por... Eles ficaram presos na lima e não conseguiram evoluir, passar por um rebolo, só que a demanda deles foi lá embaixo, veio tudo para mim, porque uma vai indicando para a outra, você sai de um salão, ela trabalha no salão, aí ela, geralmente a manicure não para muito tempo no salão, então ela fica um tempo no salão, aí ela conhece o serviço. Se ela vai para outro salão, ela leva, né, a sua indicação para outros clientes. Se ela era daquele seu outro concorrente que afiava na lima, ela leva lá e as outras manicures acabam trazendo para você. Então, é bom deixar claro, né, Jefferson, que não é porque é rebolo que vai sair perfeito, vai sair bom serviço, né? Na minha cidade aqui, eu sou testemunha disso, existem afiadores que afiam no rebolo, né? Não afiam na lima, mas fazem um serviço péssimo, muito ruim. De má qualidade, né? Acaba desgastando muito o alicate também. Isso. Então, não é porque é no rebolo que vai ser excelente. Então, existe toda uma dificuldade, igual você teve, né, de adaptação. E se a pessoa não for atrás, não se preocupar com essa necessidade das manicures, né? Se a pessoa não for atrás, não querer melhorar, ela vai ficar para trás
e não vai conseguir ganhar mercado, né, Jefferson? É isso mesmo. Nós não está querendo colocar muito em questão, a gente quer mostrar a diferença que dá para melhorar a qualidade em relação da lima para o rebolo, mas o que põe-se assim, muito em xeque é a procura de aperfeiçoamento também do profissional. Né? Tem muitos profissionais que trabalham na lima que é ótimos profissionais, que fazem um serviço bom, né? Porém, se esse profissional ele se preocupasse em evoluir ainda mais, ele, com o resultado que ele já tem na lima, ele conseguiria um resultado ainda mais excelente no rebolo. Né? Essa é a nossa visão em relação ao aperfeiçoamento, aí cada vez mais melhorar. Porque existe um limite, né, Jefferson? Você trabalhou com lima, você chegou até um limite e não avançava mais. Não conseguia uma qualidade, né? Eu precisava de uma qualidade superior porque eu necessitava por causa de outros concorrentes, então, e ela não me proporcionava isso. Então a lima ela tem um limite. Então, por exemplo, se nós pegarmos um profissional top, muito bom na lima, e um outro profissional top, muito bom no rebolo. Se compararmos os dois trabalhos, o rebolo supera, né? A questão de qualidade, aí fica bem desproporcional em questão de qualidade. Um excelente profissional trabalhando na lima, comparando com um excelente profissional trabalhando no rebolo, um nível de qualidade, para quem trabalha no rebolo, é muito superior, não somente em qualidade, ele consegue também em produção, né? Produção por ser um equipamento que tem uma rotação maior, porque na verdade quem trabalha com o rebolo trabalha em seu favor, né? E quem trabalha com a lima é manual, né? Você tem que fazer o seu braço que está ali, né? O rebolo tem ali o equipamento por detrás dele que faz o serviço para ele, né? Assim, a grosso modo, né? Dizer. Então, isso que é importante ter na mente, que o rebolo ele proporciona uma durabilidade maior no alicate, no corte, proporciona para a manicure um número maior de unhas que ela consegue fazer com uma única fiação. Tá? É esse que é o ponto, quando a gente se refere à qualidade, essa que é a diferença. Durabilidade, do corte. Então, a gente tem esses dados, não porque nós estamos falando simplesmente porque trabalhamos com rebolo, não, são dados que as manicures falam pra gente. Eu afiava com fulano, ele afiava assim, assim, assado, e eu fazia tantas unhas. A partir do momento que eu comecei a afiar com você, eu consigo fazer tantas unhas. Então, ao longo dos anos, a gente percebeu que o rebolo é melhor do que a lima, né? Isso ele traz muito também por questão da preparação do rebolo também, né? Existe aí é um passo a passo mais detalhado, também influencia muito, né? Você dressar o rebolo corretamente, deixar ele alinhado, preparado, de uma maneira que vai deixar o alicate, não vai ficar muita ranhura na parte interna, não vai gerar muita rebarba na hora de você fazer o fio do alicate. Então, tudo isso já é questão de preparação, um pouco mais além, né? Não basta somente colocar um rebolo virando lá e tentar afiar, né? Tentar afiar, que não vai ficar também excelente serviço, né? Aí é onde que muitos entram, não tem esse preparo e acaba estragando muito os alicates. Ou apenas largam mão e voltam a afiar na lima, né? Que já está acostumado, né? Isso mesmo. Então, é um vídeo assim, para esclarecer um pouco em relação a diferenças, questão de qualidade, usabilidade e diferença um pouco de cada uma, né? Mostrar as características, né? De trabalhar com lima ou trabalhar com rebolo. Então fica ligado aí que no próximo vídeo tem muita coisa boa para facilitar a sua vida aí, amigo afiador. Até o próximo vídeo.